Bom dia, a paz do Senhor, uma manhã de muitas bênçãos, nessa manhã de sexta-feira, mais um dia que o Senhor nos deu. Eu peço que você curta o vídeo e se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. Sobre o projeto de aconselhamento que é chamada de vídeo individual comigo, sobre o projeto Meu Deserto, que é sobre restauração, e o projeto Pão da Vida, que é um grupo de conhecimento e estudo da palavra. Só você mandar um WhatsApp para o WhatsApp que vai estar aqui embaixo e eu te respondo com mais informações, se você quiser participar de um desses projetos. Existe uma prática na Bíblia, e essa prática a gente vê ao longo de toda a palavra de Deus. Eu acho que principalmente no Antigo Testamento, embora tenha também no Novo, que é a mudança de nomes. E isso se dá por conta de alguma coisa que acontece, e alguma situação, e a mudança do nome ela se fazia presente, e o nome carregava todo um simbolismo, né? O nome, ele na verdade dizia quem a pessoa era, falava muito sobre a pessoa, sobre algo que aconteceu. A gente conhece vários casos na Bíblia de pessoas como Sarai, que passou a ser chamada de Sara, Abrão passou a ser chamado de Abraão, Jacó passou a ser chamado de Israel. Foram mudanças, onde quando o Senhor transformou a vida dessas pessoas, levou a uma nova experiência, ou alguma coisa aconteceu onde foi um divisor de águas na trajetória daquelas pessoas, os seus nomes também foram mudados. O caso de Isaac, por exemplo, Jacó. Jacó, ele desce o Val de Jaboque, ele luta com o anjo de Deus, e ali ele tem o seu nome mudado de Jacó para Israel, que significa lutar com Deus e prevalecer. O nome foi mudado por conta de algo, por conta de uma bênção, foi mudado por conta de uma mudança para melhor na vida, né? Daquela pessoa, que a partir daquele momento as coisas mudariam para melhor. Mas às vezes o nome é mudado por outros motivos. No caso de Noemi, ela fala: olha, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, que significa amargo, amargurada, entristecida. Porque ela foi para um determinado lugar, né, a terra de Moabe. Quando ela voltou, ela perdeu tudo naquele lugar. E ela voltou para Judá, sem seu marido, sem seus filhos, sem sua família. E ela mesma, ali naquele momento, devido à sua tristeza, devido a tudo que ela estava vivendo, todas as derrotas, as perdas que ela teve, ela muda, ela pede para que seu nome fosse, naquele momento, Mara, amargurada, entristecida. Então, não só é mudado para melhor, mas por conta de coisas ruins que acontecem, onde marcam também a trajetória, né, da pessoa. E a Bíblia nos mostra esse exemplo de nomes que foram mudados nesse sentido. Mas também foram mudados por uma estratégia, até mesmo do adversário, de Satanás, para tirar a identidade, como por exemplo de Misael, Ananias e Azarias, que foram conduzidos, e Daniel, o próprio Daniel, o profeta Daniel, que foram conduzidos à Babilônia, e quando chegaram lá tiveram seu nome mudado para Beltesazar, Sadraque, Mesaque, Abednego, e o intuito ali era dar a eles um nome babilônico, fazendo referência a divindades babilônicas, para tirar a identidade que eles tinham como homens de Deus, como povo de Deus. Então o nome ele tem muita relevância, muita importância. E hoje não é diferente. Você pode pensar assim: mas hoje ninguém muda o nome no meio da vida, né? Quase ninguém faz isso, exceto os poucos casos onde a pessoa é presenteada para aqueles nomes bem complicados e ela não gosta do nome ao longo da vida dela, e ela acaba tirando ali, trocando o nome, mas isso é uma exceção e é um outro contexto, não tem nada a ver, é uma questão mais estética, né, cosmética, do que um sentido realmente espiritual e de mudança de vida. Porém, ainda que isso não aconteça mais de uma maneira literal, espiritualmente falando, acontece. Porque ao longo da nossa vida, o nome é aquilo pelo qual você é chamado. Ao longo da nossa vida, nós somos chamados de diversos nomes. Diversos nomes.
Teve momentos da minha vida em que eu fui chamado de inconstante. Em outros momentos eu fui chamado de orgulhoso. Em outros momentos eu fui chamado de preguiçoso. E eu estou dizendo isso aqui com a maior tranquilidade. Isso não quer dizer que eu era isso. Isso é o que me chamavam. De coisas ruins e de coisas boas. Alguém paciente, alguém bom, alguém carinhoso, diversos nomes, tanto ruins quanto bons. Se eu for falar aqui, eu vou ficar a manhã inteira falando, e eu sei que os irmãos, as irmãs também têm os nomes que foram adjetivados ao longo das suas vidas, né? E chega um período da nossa vida, e eu vivi esse período, não foi um período fácil, em que eu fui chamado de derrotado. E eu sei que muitos estão passando por esse momento, onde estão sendo chamados de derrotados, de humilhados, de vencidos. E talvez você carregue hoje esse nome. Mas Deus é o Deus que muda nomes. Mas Deus é o Deus que transforma aquilo pelo qual nós somos conhecidos, aquilo pelo qual nós somos chamados. Abraão não podia gerar. Ele não podia. Ele já era avançado de idade, já era idoso. A sua mulher era estéril. E ele era conhecido por ser um homem rico, por ser um homem que tinha bens, que tinha poder. Por isso o nome dele era Abrão, que em hebraico significa o pai da exaltação, ou o homem exaltado. Pai da exaltação. E aí o Senhor muda o nome dele de Abrão para Abraão, que significa o pai de uma grande multidão. Então ele passa a carregar no nome dele a promessa. Ele passa a carregar no nome dele o milagre. Porque foi um milagre. Ele idoso, a sua esposa idosa, eles colocarem um filho no mundo, e ela ainda, além de gerar, porque o Senhor abriu a madre de Sara, além de gerar, ela teve Isaac e amamentou Isaac. E a partir daquele momento, Sara e Abraão tiveram seus nomes mudados. Naquele período, naquela trajetória, eles passaram a ser chamados de vitoriosos, eles passaram a ser chamados de exaltados, eles passaram a ser chamados de servos de Deus, que experimentaram, que conheceram o milagre, o cumprimento da promessa de Deus em suas vidas. A Bíblia não vai dizer isso, mas talvez comentassem em suas tendas: tu viu o que aconteceu com Sara? Sara teve filho. Sara está amamentando a criança. Você viu Abraão idoso, teve um neném, saiu dele. Como isso? Talvez comentassem isso em suas intimidades. Deus sabe que você tem sido chamado de muitas coisas. Uma parte delas não são coisas boas. Deus sabe que as pessoas olham para a sua vida e viram e veem as coisas dando errado e questionam: onde está o teu Deus? O salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. As nações perguntarão: onde está o vosso Deus? E aí ele responde: o nosso Deus está no céu. Ele faz tudo aquilo que lhe apraz. Você carrega o nome do Senhor, e o nome do Senhor na sua vida não será envergonhado. Nas tuas orações faça menção: Senhor, é o teu nome. Senhor, eu sou a tua serva, eu sou o teu servo. Senhor, por amor ao teu nome, Senhor, traga a coroa de vitória. Senhor, traga a minha bênção, traga o meu milagre. Senhor, muda aquilo pelo qual estão me chamando.
Que eu não seja mais chamado de derrotado, de humilhado, de vencido, Não. Eu seja chamado de vitorioso, vitoriosa, exaltada, engrandecida, feliz, abençoada, abençoado. Eu não sei para quem Deus está mandando falar isso nessa manhã. Eu não sei como está o seu coração, o que você ouviu talvez nessa semana, o que você ouviu talvez nesse mês, o que você ouviu talvez ao longo desse ano, pelo que você foi chamado. Mas Deus vai mudar isso, viu? Deus vai mudar o nome pelo qual te chama. Deus vai te exaltar. Tudo aquilo que Ele falou que Ele faria. Se olhando hoje, o cenário cada vez piora, cada vez parece mais distante o teu milagre. Para Deus não há impossíveis. Para Deus não há empecilhos. Para Deus não há obstáculos. Existiria alguma coisa difícil para o Senhor? Nada é difícil. Nada. Ele pode. Ele fará. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesse dia, nessa sexta-feira. A paz do Senhor Jesus.